Olá, eu me chamo João Gabriel, eu fui orientado pela professora Mariana Fernanda Livro-Fitente e hoje apresentarei meu trabalho de título Análise Cosmológica de Constelações Acústicas de Baryons. Nessa apresentação nós teremos alguns pontos principais de discussão, sendo eles os objetivos principais da cosmologia, a definição de algumas distâncias cosmológicas, a definição do conceito de réguas e velas padrão, a introdução do fenômeno físico das oscilações acústicas de Baryon, o BAO, a origem de réguas padrões definidas a partir do BAO e algumas medidas cosmológicas que podemos sondar utilizando dados obtidos a partir do BAO. A cosmologia busca medir distâncias, sendo que existem diferentes tipos de distâncias que podemos definir, e essas dependem das formas das medições utilizadas para poder obtê-las, sendo as duas principais a distância diâmetro angular e a distância luminosidade. A distância luminosidade é definida a partir do fluxo de luminosidade medido por nossos telescópios, onde utilizamos a quantidade L sendo a luminosidade total obtida por um objeto conhecido, onde esses objetos que têm luminosidade conhecida são chamados de velas padrão. Da mesma forma, a distância diâmetro angular é definida da forma presente, onde utilizamos L, que é o tamanho próprio de um objeto também conhecido. Então chamamos esses objetos de tamanho conhecido de réguas padrão. Vamos então uma pequena introdução teórica das oscilações acústicas de Baryon, que contam uma história do universo antigo impressa no nosso céu. No universo primordial quente, os fótons tinham energia suficiente para interagir intensamente com a matéria, formando um único fluido fóton bário. A pressão gerada nesse fluido lutava contra a gravidade, fazendo com que esse oscilasse, se expandindo e se contraindo a partir de um ponto central dos postos de potencial. Sendo que durante a parte da expansão, parte desse fluido era expulso em grandes ondas de pressão, ou seja, ondas acústicas. Essas oscilações geram influências diretas no micro-onda cósmico de fundo, o CMB, e também na distribuição de galáxias hoje em dia. A sobredensidade gerada em cima dessas ondas de pressão gera uma sobredensidade nas galáxias e as interações entre as diferentes ondas de pressões centradas em diferentes postos gera flutuações de temperatura no CMB, a partir do efeito Sachs-Wolfe integrado. Nesse fluido fotobariônico, as primeiras ondas de pressão são as de maior amplitude, pois ainda não haviam perdido o material expelido. Essas ondas se deslocam com velocidade e por tempo bem determinados, sendo este o final do nucleossíntese primordial do Big Bang. Essas ondas têm distância de propagação RS bem definida, de aproximadamente 160 megaparsecs. Esperamos então que essa sobredensidade de matéria no universo primordial, vindo na crista dessas ondas de pressão, gere também uma sobredensidade de galáxias nessa distância característica de 160 megaparsecs. Isso é de fato observado experimentalmente, como sendo um pico na função de correlação entre galáxias exatamente nessa distância característica de aproximadamente 160 megaparsecs. A partir do BAO, conseguimos obter algumas quantidades que podemos usar de sondas cosmológicas. Por exemplo, conseguimos medir a distância de Hubble olhando para duas galáxias que se encontram neste pico de correlação do BAO e que têm uma diferença de profundidade ao nosso campo de visão igual a ΔZ. Medimos também a distância de diâmetro angular para duas galáxias correlacionadas também neste pico, onde, a partir da medida da diferença do ângulo, conseguimos determinar a distância de diâmetro angular. Essas duas medidas permitem calcular a distância que nós estamos a esses objetos cosmológicos que estão relacionados diretamente ao BAO. Conseguimos também utilizar a distância esférica média, que utilizamos para sumarizar essas medidas de distâncias cosmológicas de diâmetro angular ou distância de Hubble, sendo essa uma medida com maior significância estatística quando temos poucos dados disponíveis. Essas medidas dessas distâncias, então, nos permitem testar os nossos modelos teóricos. Como podemos ver nessa figura, onde os pontos representam os dados obtidos a partir do BAO, dessa distância de diâmetro angular, e da distância de Hubble, e as linhas são fits obtidos a partir do modelo teórico utilizado no modelo cosmológico padrão Lambda-CDM. Em suma, o estudo do BAO gera diferentes medidas de distâncias que podem ser resumidas na distância esférica média, nos permite testar nossos modelos cosmológicos a partir dessas sondas cosmológicas obtidas no modelo, também nos permite a comparação entre medidas de distâncias envolvendo, por exemplo, a distância luminosidade, como é o caso das distâncias obtidas a partir das supernovas do tipo 1A, sendo que o BAO contém informação da história passada de expansão do universo, e essas distâncias oferecem uma informação sobre a história recente de expansão do universo. Caso haja alguma diferença entre as medidas desses parâmetros de distâncias cosmológicas, entre esses dois métodos abordados, isso pode ser indício de nova física a ser descoberta, pois indica a diferença na dinâmica cosmológica para o universo antigo e o universo recente. O que é de fato o caso, como descrito pela tensão cosmológica atual, entre uma diferença nas medidas da constante de Hubble para esses dois métodos diferentes. E para finalizar, nós somos feitos de poeira de estrela, como diz Carl Sagan, e possivelmente estamos vivendo sobre uma das galáxias, resultado de uma crista de uma onda primordial no fluido fóton bárion no começo do universo. Muito obrigado pela atenção.